Bom dia, meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, acabou agora há pouco, né? Corinthians 2, Internacional 2. Um jogo que, assim, eu, enquanto telespectador isolado, né? Tipo, sinceramente, um empate, qualquer resultado também era bom. O Inter ganhar era bom porque afundava o Corinthians, aí pelo menos eu tinha uma diversãozinha por ser rival. O Corinthians ganhar era bom porque afastava o Inter do São Paulo. E o empate é bom porque é um pouco dos dois. Mas, então eu achei um jogo muito legal, tá? Questão de entretenimento, foi um jogaço. Assim, realmente, bola jogada mesmo, eu achei um jogaço. Mas, cara, o torcedor do Corinthians deve estar frustrado num nível, mas numa raiva, assim, que só o futebol causa. Porque, vamos falar desse jogo aí. Bom, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, dá uma forcinha aí pra mim, se inscreve, ativa a notificação, eu faço vários pós-jogos o quanto eu consegui fazer aqui. De tudo que é time, tá? Eu assisto um monte de jogo, do brasileiro aqui principalmente. Tudo que é time, eu tô fazendo pós-jogo aqui. Então, vamos lá. Eu vou focar um pouco mais do lado do Corinthians, porque é o lado mais frustrado, que mais tem um impacto. Mas, falar rapidinho do Inter também. Eu não consegui pegar a escalação aqui, mas o Inter, Roger Machado, parece estar fazendo um trabalho muito bom mesmo. É impressionante, realmente impressionante o quanto o Inter evoluiu. Acho que não perde há 9, 10 jogos no Campeonato Brasileiro. 8 vitórias e 2 empates com esse jogo, eu acho. E tá subindo. O Inter que ele tava com a perigo, tava perto da zona de rebaixamento, mas tinha, sei lá, 4, 5 jogos a menos. Mas, o Inter tem 5 jogos a menos, mas com o que tá jogando agora, você acha que vai ganhar quantos pontos nesses jogos a menos, né? Mas o Roger realmente conseguiu encaixar muito bem o time. O São Paulo jogou contra o Inter no Morumbi como time reserva, é verdade, mas tomou um amasso. E o Corinthians hoje, ele foi superior, tá? Vamos falar do jogo aí. O Corinthians foi superior nesse jogo, mas o Inter tá fazendo tá numa sequência muito boa. É um dos melhores times do Brasil no momento, né? Não pega os últimos 10 jogos, o Inter tá jogando muita bola, tá ganhando, tá tendo resultado, tá jogando bonito. O Roger, legal. Eu sempre falo, eu sou muito crítico dos técnicos brasileiros, mas me parece que o Roger Machado tá fazendo um trabalho bem bom mesmo. Tipo, não é bobeira. O trabalho. Não, eu vi alguns jogos do Inter. O Inter tá jogando ofensivamente, propondo o jogo, então parece estar fazendo um bom trabalho e tomara, né? Tomara que algum técnico brasileiro consiga ultrapassar a nota 5. Então, vamos ver se vai ser o Roger aí, enfim. Mas, só isso eu queria falar um pouco do Inter. Tá na crescente aí. Eu estou com medo, né, como São Paulino, porque quero que o São Paulo fique no G6, mas o Inter tá chegando forte. A sorte é que, sei lá, tem outros caras que estão tropeçando. Inclusive, vai ter um vídeo específico do São Paulo. Eu não cheguei a ver o jogo, mas eu vou fazer um vídeo sobre essa derrota inaceitável. Mas, beleza. O vídeo aqui é Corinthians e Internacional. Falei um pouco do Inter, que teve mérito ali para tentar buscar o empate. Agora, o Corinthians, que foi o grande protagonista do que aconteceu hoje. Cara, o Ramon Dias, ele foi muito bem, só que ele cagou tudo. É exatamente isso. É a mesma coisa, sei lá, do que eu faço a comparação de que o Tite, o trabalho do Tite na seleção, ele é muito bom até a hora que realmente importa. Porque daí ele caga tudo. Ele fez, o ciclo é excelente. O ciclo do Tite na seleção foi excelente. Em questão de resultados e tal. Mas na hora da Copa, ele fez toda a merda que ele fez. Então, tipo, não dá pra avaliar o trabalho como bom, porque ele foi muito bom no que não importava. O que importava, ele fez bobeira. E o Ramon foi exatamente isso. Bom, eu geralmente falo a escalação aqui, mas eu não tô conseguindo abrir o SofaScore por algum motivo. Não tá carregando aqui. Mas vamos lá, o Corinthians ele foi muito bem no jogo, tá? O primeiro tempo, na verdade, ele até foi bem jogado, bem equilibrado. Por quê? Porque eu nem cheguei a conseguir assistir, né? Eu acabei perdendo um pouquinho do começo do jogo e não vi o gol do Corinthians. Que o Yuri Alberto fez, a assistência do Depay, né? Mas o que eu comecei a ver a partir dos 5 minutos e o Inter, ele amassou, tá? Não amassou, mas o Inter, ele tava bem melhor no jogo, tava conseguindo empurrar o Corinthians ali pra trás e com jogadas muito bem feitas. Realmente,
empurrando o Corinthians pra trás mesmo. Isso é até uns 15, 20 minutos mais ou menos, até sair o gol. O gol do Inter que sai, ele é um gol meio cagado, né? A jogada é bem trabalhada, mas o gol em si é cagado, porque a bola bate no Gustavo Henrique, eu acho, e encobre o Hugo. Então, assim, é muito azar aquele gol. Mas a jogada do Inter foi bem trabalhada e o Inter tava fazendo por merecer. Já tinha perdido um gol antes, que o Kaká, acho que é o Kaká que ele tira em cima da linha. O Inter já tava merecendo um empate ali. Mas, o jogo em si, ele deu uma morrida, mais ou menos, né? No primeiro tempo. Depois até deu uma melhorada, tipo, teve um bom jogo pra mim. Até os 25 minutos, até os 30, das 25 até os 35, meio que não aconteceu nada. E aí na reta final começou também a acontecer coisa. Teve a jogadaça do Yuri Alberto, né, que o Garro dá uma enfiada pra ele. E ele, na individual, o Depay passando do outro lado, ele carrega, mete uma bomba, a bola explode na trave. Realmente, a melhor jogada seria o passe, né, pro Depay. Mas ele teria que acertar muito aquele passe, porque tinha 3 jogadores na área. E eu acho que se ele desse o passe rasteiro, ele provavelmente, o zagueirão que estava chegando, ele cortaria. Mas não, é um jogador profissional, a perna esquerda e tal, ele deveria ter dado o passe, né? Era a melhor opção, ele assumiu a responsabilidade, o risco e errou. Ele errou, ele botou a bola na trave, uma jogadaça, mas errou. E poderia ter sido 2-1 ali, se vira 2-1, a gente não sabe o que poderia acontecer. Mas aí no segundo tempo, só deu Corinthians. O primeiro tempo ele foi de trocação. De trocação o Inter dominou uns 15, 20 minutos, o Corinthians conseguiu criar uma chance ou outra ali também. O segundo tempo foi só do Corinthians, foi todo do Corinthians. Todo. O Corinthians faz um gol ainda no comecinho do segundo tempo, com a assistência do Depay e gol do Yuri Alberto de novo, mas um impedimento nada convincente, tá? Pra mim, o Corinthians foi prejudicado naquele lance, porque aquele tipo de impedimento, pra mim, não pode ser dado. Se você não tiver a linha se não tiver o impedimento semiautomático, você não pode ter certeza que aquilo tá impedido ou não. Não tem como. Mesmo tem aquela linha lá. Aquela linha não é convincente. Então eu acho que todos os gols deveriam ser validados nesse caso. Toda vez que tiver um impedimento assim, milimetricíssimo daquela forma, tem que ser priorizado o gol. Então eu acho que o Corinthians foi prejudicado ali. Se fosse o São Paulo, estaria. Se fosse contra o São Paulo, eu falaria assim, foi prejudicado. Pra mim, esses lances não podem ser marcados impedimentos. Não podem. Se você não tiver o impedimento semiautomático lá, que você consiga comprovar que está 1 milímetro impedido, o impedimento com o VAR naquelas linhas, pra mim, não deveria ser marcado. Então, o Corinthians, ele faz ali o segundo gol, mas anulado, seria assistência do Depay e gol do Yuri Alberto de novo. Uma cagada, um gol assim, mas muito cagadão. Seria, né? Mas anulou, então não vou nem perder tempo falando disso. Mas o segundo tempo inteiro, o resto deu só Corinthians. Só deu Corinthians. O Corinthians foi pra cima mesmo. Tipo, conseguiu encurralar o Inter. O Inter quase não atacou no segundo tempo. Quase não atacou. O Corinthians foi pra cima, teve chance, fez o 2-1. Num pênalti bem fortuito, né? A cabeçada bateu no braço e tal, pênalti, tá certo. Tá certíssimo marcar o pênalti. O Thiago Maia é surreal, porque ele ia ser substituído. Acho que o Roger falou, não, espera esse lance. Aí no lance, acontece esse pênalti. Mas ele... azar, né? Pênalti de azar mesmo. E o Yuri Alberto chamou a responsabilidade, foi lá, bateu, fez o 2-1, a bola na gaveta ali, linda. E continuou dando só Corinthians. O Corinthians ele teve a chance de fazer o terceiro, poderia fazer o quarto. O Rocher faz uma defesaça, umas 2 defesaças. Assim, o Corinthians foi muito superior. Mas aí que vem a cagada do Ramon Dias, porque ele simplesmente me recua o time inteiro. Ele recua completamente o time, completamente. O Roger, ele tira lateral para botar atacante, ele vai pro tudo ou nada. E, aliás, coisa que todo técnico brasileiro faz, o que eu não concordo, nunca vou concordar com esse tudo ou nada aqui no desespero, mas enfim. Roger foi pro tudo ou nada, o Ramon aceitou isso. Ao invés de ele aproveitar que o Roger ele ia tentar
botar o Inter pra atacar. E o Corinthians já tava no ataque. O Corinthians já tava jogando mais no ataque, prendendo o Inter, jogando no ataque. Ao invés do Ramon aproveitar disso, de que o Inter vai vir atacar, vai ter mais espaço ainda. Então vai dar pra mim fazer o terceiro, vai dar pra mim fazer o quarto. O Ramon, ele recua. Ele tira... eu não vou lembrar as substituições agora, porque eu falei, eu não tô tendo as estatísticas aqui. Não sei porque não tá funcionando. Mas ele recua o time. Ele coloca o Félix Torres, ele coloca o Charles, ele coloca o Ranielli. Então, assim, ele vai tirando jogador mais ofensivo, vai colocando o volante, colocando o zagueiro. Acho que o Hugo, ele entra no lugar do Matheus Bidu. Acho que o Bidu tava de titular. E foi muito mal. Foi muito mal. O Corinthians, ele chamou o Inter. O Inter não tinha atacado o Corinthians até, sei lá, os 35, 40 minutos. Quando o Corinthians recua, o Ramon recua o time. E aí o Inter começa a ir pra cima. E aí flui novamente o bom trabalho ofensivo que o Roger tá fazendo no Inter. A troca de passes está muito bem feita. E o Inter acha o segundo gol. Ele acha o gol do empate desses 49, 50 minutos. Nos acréscimos ali já, dos acréscimos. E assim, é um gol muito frustrante. Porque o Corinthians, ele chamou esse gol. O Corinthians chama o gol. Ele recua o time completamente. Sendo que conseguiu amassar o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro, o Inter. Porque tava no ataque. E aí, nos últimos 10 minutos, não, eu vou recuar. E aí, chama o gol. Merece. A verdade é essa. Todo jogador, todo técnico, todo time que faz isso, pra mim, merece. O Botafogo contra o São Paulo mereceu tomar o gol porque recuou muito. Sei lá, o próprio São Paulo, eu lembro no começo da temporada, contra o Ituano, tava ganhando de 2-1 do Ituano, lanterna do Campeonato Brasileiro. Acho que era lanterna. Enfim, rebaixado. O Ituano foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo do Carpini recuou, ganhando de 2-1. E, sei lá, precisava da vitória. Tomou o empate, mereceu ter tomado aquele empate. Ainda achou um gol ali, mas enfim. A questão é recuar o time pra querer... eu vou segurar esse resultadozinho aqui. Pra mim, sempre vai merecer o empate. Sempre vai merecer tomar quando isso acontece. E não foi diferente com o Ramon, não foi diferente com o Corinthians hoje. Um resultado assim. É aquele típico jogo que é o azar do rebaixado. É o típico jogo do azar do rebaixado. Porque o Corinthians fez um jogo muito bom. Muito bom. Foi bem superior ao Inter na maior parte do jogo. O Inter, de novo, dos últimos 10 jogos, e perdeu nenhum. Sendo um dos melhores times do ano, um dos melhores times da temporada nesses últimos jogos. E o Corinthians foi bem superior ao Inter na maior parte do jogo e tomou um empate. Tomou um empate na reta final. Típico azar de rebaixado. O Corinthians tem que abrir o olho. Porque continua na zona. Continua na zona por causa desse empate. E o mais preocupante é que o resto, quem tá em volta do Corinthians, tá pontuando. O Vitória foi buscar um 2-2 fora de casa contra o Galo. O Juventude e o Vasco estavam jogando agora. O Juventude tava arrancando um pontinho contra o Vasco, antes de eu começar a gravar aqui. O que mais? Todo mundo, o Grêmio subindo. O Atlético Paranaense e o Bragantino estão caindo. Mas quem tá em volta ali do Corinthians, na briga contra o rebaixamento, tá conseguindo pontuar mais do que o Corinthians. E isso é preocupante. Então o Corinthians tem que abrir o olho, né? Tá focado, quer ser campeão, ok? Tem elenco pra poder... Acho que o Corinthians tem elenco pra poder tentar alguma coisa ali nas Copas e conseguir escapar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem jogado muito bem. Não tem merecido mais estar na zona de rebaixamento. Tem jogado bem, tem jogado pra sair da zona. Mas tá muito complicado, tá perigando demais. O Corinthians tá brincando muito com o perigo. E ainda a tabela que vai ter agora é bem complicadinha. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos. E deixa um comentário aí, porque o comentário ajuda a engajar o vídeo. Compartilha o vídeo lá nos seus grupos. Você é torcedor corintiano, tá revoltadaço? Compartilha lá pra você pelo menos ver alguma análise, enfim. Mas compartilha, dá o like aí, porque isso ajuda demais o canal, de verdade. Beleza? Beijo.